Nós vamos meditar neste salmo, mas para início a gente vai ler o versículo de número 10, tá bom? O versículo de número 10 é a dobradiça, como a gente costuma dizer, né? A dobradiça deste salmo, Salmo 77. Diz o seguinte, o verso 10. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Meus irmãos, é engraçado como, quando a gente é criança, eu ia falar quando a gente é pequeno, mas a piada já vem pronta, né? Quando a gente é criança, a gente tem um paladar diferente do paladar de quando a gente cresce. Pelo menos a maioria das pessoas é assim. Quando somos crianças, nós não gostamos muito de coisas amargas, até mesmo azedas, mas temos um paladar mais voltado para aquilo que é bem doce. Tem docinhos lá que a gente comia na infância, que hoje, com certeza tem algum docinho que você comia na infância que você não consegue comer hoje. Porque a gente tinha um paladar diferente. A criança faz parte da infantilidade, o paladar doce ou puxado para o adocicado. Sabe, meu irmão, que a vida espiritual é assim também. Muitos de nós têm um paladar espiritual adocicado. Nós não estamos preparados para as dificuldades da vida. Nós não estamos preparados, infelizmente, muitas vezes, para os momentos amargos da nossa existência. Acabamos por viver um evangelho que, quando se acaba o doce, começa o azedo, o amargo, a gente já quer retroceder. A gente já quer se revoltar. Como crianças, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Como crianças espirituais, nós não estamos preparados para as demandas duras, pesadas, que muitas vezes a lei de Deus exige de nós. Fazemos como crianças. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos que este salmo confronta a imaturidade. A imaturidade cristã de uma maneira geral. A imaturidade da nossa época. Cada vez mais somos mais mal acostumados. Cada vez mais temos o nosso paladar mais adocicado. Não conseguimos ouvir uma palavra contrária. Não conseguimos ouvir uma repreensão. Não estamos prontos para serem repreendidos. A nossa geração é a geração que se machuca com spoilers. Que eu digo meme, né? Spoilers machucam. Sim. É a geração que se decepciona por qualquer coisa. Muitas vezes, pela imaturidade, pessoas acabam confiando em homens e pela própria imaturidade acaba se decepcionando. Vivemos isso. E é muito intrigante que este salmo, ele entra dentro de um contexto e de uma circunstância, embora não saibamos exatamente a circunstância que o salmista estava atravessando, uma circunstância tremendamente amarga. Pelo menos pessoalmente, o salmo mais difícil de entender para mim é o Salmo 88, onde não há nenhuma palavra de louvor a Deus. E o segundo, para mim, é este salmo, que dá margem para muitas interpretações. Um salmo tremendamente amargo no seu começo, depois de uma certa reviravolta que acontece a partir do verso 10. E isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Este salmo nos ensina a enfrentar as angústias de uma maneira correta. A enfrentar os momentos difíceis de uma maneira madura. Afinal de contas, meus irmãos, quando nós olhamos os crentes do passado, observamos todos esses grandes, entre aspas, heróis, Elias, Moisés, e temos uma imagem deles. Com certeza, se convivêssemos com eles, veríamos que eles eram homens comuns. A grande diferença é como estes homens santos, esses crentes exemplares, enfrentavam os seus dilemas. E aqui é a diferença. Aqui se separam os adultos dos meninos. Como enfrentamos os nossos problemas. Podemos enfrentar de uma maneira madura que eu digo, bíblica.
Quem define maturidade para nós é a Bíblia, não é a nossa opinião. Maturidade não é brigar. Maturidade não é simplesmente fazer a nossa vontade. Há o mecanismo bíblico para agir de maneira madura. E é aqui que nós separamos a maturidade da infantilidade. Esse salmo vai nos ajudar em relação a isso. Como que você pode enfrentar os seus dilemas, os seus problemas? Podemos, irmãos, vir culto após culto, domingo após domingo, estar aqui todos juntos, carregando uma Bíblia. Mas Deus sabe que nós somos frágeis. Nós somos suscetíveis a momentos terríveis de desânimo e nós devemos enfrentá-los. Como nós podemos enfrentar, então, de uma maneira mais adequada? Vamos observar a palavra de nosso Deus. A primeira coisa que nós observamos na palavra do Senhor, no Salmo 77, ele tem algumas divisões, e essas divisões são muito fáceis de enxergar por conta de uma pausa que está no final de cada divisão na Bíblia hebraica. Não está na nossa tradução. Nas traduções mais antigas, encontra-se essa pausa, que nas traduções mais antigas aparece como um selá. Talvez algum de vocês tenha a Bíblia em que ali as pausas apareçam selá, que era uma pausa para o regente de coral, provavelmente fosse isso, porque o salmo nada mais, nada menos do que uma música. E essas divisões são propícias para que a gente ache as divisões naturais do texto, e vamos segui-las. Versículo 1 até o versículo de número 3, nós vemos aqui, meus irmãos, simplesmente alguém urrando, alguém berrando, alguém gritando, alguém clamando. E diz o seguinte no versículo 1: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. Literalmente aqui, o texto está dizendo, o salmista está confessando, eu clamo, eu grito, eu estou urrando. Essa expressão forte aqui, que essa construção hebraica dá sentido. Ele estava clamando, ele estava gritando diante da sua circunstância. Isso é literal. Clamar literalmente diante de Deus. Versículo 2: no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Procuro o Senhor, não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Ele não encontra consolo. Nós estamos diante aqui de uma descrição de alguém que clama diante do Senhor no meio de sua aflição e de que não está encontrando uma resposta satisfatória para a sua alma. Por vezes nós vemos textos na Escritura em que o salmista busca diante de Deus o consolo e logo ele encontra. Logo o texto vai prosseguindo e parece que tudo deu certo. Mas aqui parece que as coisas estão demorando. Versículo 3: lembro-me de Deus e passo a gemer. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Como pode a lembrança do próprio Deus desanimar alguém? Não é normal. Nós nos lembramos de Deus e nós temos esperança. Nós nos lembramos de Deus e nós nos alegramos. Quem poderia jamais confessar que poderia passar por uma circunstância em que, ao se lembrar de Deus, você se entristece mais ainda? Você geme. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Nós temos o primeiro ponto dessa mensagem. No momento de aflição, o salmista simplesmente se volta para Deus. Isso aqui é um exemplo de fé. É muito fácil, ou mais fácil, para nós buscarmos a Deus e encontrarmos alegria nele. Mas quando por algum motivo a própria existência de Deus nos traz algum tipo de temor. Pessoas passam por isso? Passam. Às vezes por encarar a divindade de uma maneira equivocada, não bíblica. Às vezes por conta da própria pecaminosidade do coração. Às vezes por conta das frustrações.
Muita gente se encontra nessa situação aqui. Lembro-me de Deus, passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Mas ele se volta para Deus. Por isso, no momento de maior aflição, irmãos, não tem jeito. Você tem que clamar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Você tem que persistir diante do Senhor. Você tem que procurar ao Senhor. Você tem que se lembrar de Deus. São todos esses verbos que estão aqui. O problema é que nós não buscamos a Deus. Por muitas vezes. Nós desistimos. Quando a Bíblia diz buscar, a Bíblia usa muito essa expressão, né? Buscar ao Senhor. Né? Buscar. Por que a Bíblia usa esse verbo exatamente? É porque tem que ter um empenho no nosso coração. Buscar ao Senhor em oração. Clamar diante de Deus. Clamar, até sentir paz diante do Senhor. Já teve uma guerra em oração assim? O momento em que você se derrama diante de Deus, você busca Deus e diz, Senhor, eu não vou sair daqui. Joelhos aos teus pés, Senhor. Enquanto o Senhor não fizer algo na minha alma. Essa era a circunstância que esse nosso irmão estava atravessando. Ou na figura de Jacó, que lutou com o anjo. Não é essa figura que aparece no Antigo Testamento, essa narrativa. Nós não sabemos que tipo de luta era aquela, mas nos serve como simbolismo. Alguém que briga com o próprio Deus, alguém que busca Deus, alguém que não quer se entregar, que busca a bênção do Senhor para o seu problema, para a sua angústia, clamando a Deus desesperadamente, colocando a sua angústia diante de Deus, levantando as suas mãos de dia e de noite. Alguém disse no passado que um homem não pode descansar em seu leito enquanto sua alma não descansa no Senhor. Temos que buscar a Deus. Hebreus 5:7 diz o seguinte a respeito de Jesus, meus irmãos. Hebreus 5:7, observe. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com clamor e lágrimas, orações e súplicas, o que Jesus ofereceu a Deus? Clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Nosso Senhor buscou a Deus com súplicas, com orações, com clamores diante de Deus. Nós devemos buscá-lo. Nós devemos clamar. Se os irmãos observarem a história, tiverem curiosidade para ler os livros do presbiterianismo de um tempo atrás, 100 anos, 200 anos, 300 anos, os irmãos vão perceber pessoas que buscam a Deus constantemente, insistentemente, que dobram seus joelhos diante de Deus, que derramam suas lágrimas diante do Senhor, que insistentemente buscam a presença de Deus. Os irmãos vão se deparar com isso, com pessoas que realmente chegam-se diante de Deus, enchem-se da presença do Espírito Santo de Deus, e não se conformam com a apatia, a indiferença, a frieza de nossos dias. Vivemos dias tão frios, irmãos. Não somos capazes de nos alegrar pela palavra de Deus. Outras coisas nos trazem mais alegria. Não somos capazes de nos alegrar cantando hinos ao Senhor. Precisamos voltar a clamar. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a deixar o nosso coração diante de Deus, as nossas lágrimas diante do Senhor. Nós precisamos fazer isso diante dEle. Mas isso vem, meus irmãos, de uma percepção primária de que dependemos de Deus. Tem gente que não depende de Deus, ou que acha que não depende de Deus. O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo não nos serve somente para dizermos, não, mas era Cristo. Cristo não tinha pecado. Ele não precisava chorar pelos seus pecados, pois ele era perfeito. Mesmo assim ele clamou. Quanto mais nós, irmãos, cheios de pecados. Você já chorou pelo seu pecado? Você já clamou pelo seu pecado? Nós somos maus, nós somos egoístas, nós somos frios. Já confessou isso diante de Deus? Às vezes nem percebemos isso porque estamos frios. Nem percebemos isso. Falamos de todas as pessoas, falamos dos outros, falamos da igreja, falamos de tantas coisas. Mas não percebemos o nosso coração.
E meus irmãos, a nossa Bíblia que está aqui diz que quando nós minimamente percebemos a divindade, o poder de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, e olhamos para os nossos pecados, nós nos quebrantamos diante dele. Minimamente. Todo aquele que se aproximou da glória de Deus, caiu de joelhos, prostrado. Isaías, ai de mim que eu vou perecendo. Aquela mulher pecadora aos pés de Jesus. Porque aquela mulher estava chorando aos pés do Senhor? Porque ela entendia minimamente o nível da santidade daquele Senhor, o nível da pecaminosidade dela e o nível da graça que lhe estava sendo concedida. Há pessoas que passam, há crentes, passam anos sem sentir a mínima tristeza pelos próprios pecados. Se você está nessa situação, se há muito tempo que você não chora pelos seus pecados, você não pode sair daqui desse jeito. Isso não é cristianismo. Nós estamos no culto solene, nós estamos na igreja de Cristo, nós estamos no ajuntamento. É aqui que você deve olhar para o seu coração, é aqui que devemos olhar para o nosso coração e derramar: Senhor, tem misericórdia de mim, clamar ao Senhor. A segunda coisa, irmãos amados, que nós observamos nesse texto, versículo 4 até o versículo 9, é o salmista tendo a coragem de indagar o seu próprio coração. Ele faz isso através de diversas perguntas. 4 ao 9 diz o seguinte: não me deixas pregar o sono. Ele estava com insônia. Já teve insônia alguma vez? Já teve insônia pelas suas angústias? Não me deixas, ele atribui isso a Deus. Senhor, este problema é tal que não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Eu indago a minha própria alma. Quais indagações ele faz à sua própria alma? Veja, irmãos, como isso daqui é profundo. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício, ser favorável? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Veja, as perguntas do coração do salmista aqui são perguntas que beiram a blasfêmia. São perguntas de cunho quase pecaminoso. E ele está mesmo assim colocando diante de Deus as suas angústias. Por que eu digo isso? Porque ele está dizendo em outras palavras. Eu fico me perguntando, será que Deus ainda é favorável? Será que Deus ainda opera? Será que Deus ainda realiza milagre em relação ao seu povo? Irmãos, pasmem, o problema do salmista aqui era que, por algum motivo, que nós não sabemos exatamente, ele estava olhando o povo de Deus, ele estava vendo que Deus não estava agindo. Isso estava escandalizando o próprio coração dele, ao ponto dele se perguntar, mas não foi Deus que fez maravilhas? Não foi Deus que era propício ao seu povo? Aonde está Deus? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que devemos ter coragem para enfrentar esses dilemas do nosso coração. Não, eu sou crente, nunca jamais eu pensaria, nunca jamais passaria pela minha mente a pergunta, será que Deus ainda age? Devemos admitir, irmãos, que a gente pensa isso, que somos sujeitos a pensar isso, que podemos ser escandalizados por esse tipo de pensamento. Olha a maldade no mundo, olha a maldade nas igrejas, olhe os falsos evangelhos. Por vezes nós não nos perguntamos, poxa, por que Deus deixa isso acontecer? Falsos crentes, o joio. Por vezes a gente não se pergunta, poxa, Deus agiu lá em Israel, Deus muitas vezes agia no meio do povo, disciplinava Ele mesmo o seu povo. Por que Deus não faz a mesma coisa?
Por isso que o salmista está dizendo que lembrar destas coisas trazia mais desgosto ao seu coração. Porque ele se lembrava de tempos passados em que Deus operava de determinada maneira e ele está olhando ao seu derredor e ele não vê. Quem sabe isso não acontece com você? Até mesmo dentro da nossa comunidade, que vai fazer 16 anos. Nós olhamos para o passado, às vezes, com tristeza. Poxa, mas era tão bom quando tinha aqueles jovens na igreja, era tão bom quando tinha aquelas atividades na casa dos irmãos, e a gente fica olhando para o passado. Eu sentia tanto, eu gostava tanto, eu sentia a presença de Deus, e a gente fica lamentando com o saudosismo. O salmista está colocando isso diante de Deus. A diferença, meus irmãos, é que nós devemos indagar o coração e deixar isso diante de Deus. E nós, às vezes, fazemos o contrário, né? Deixamos isso diante das pessoas e acabamos, então, entristecendo as outras pessoas, ao invés de animá-las. Mas devemos deixar as nossas indagações diante de Deus. Esse segundo ponto aqui, irmãos, nos ensina que nós devemos enfrentar os dilemas do nosso coração. Não fingir. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele tem uma definição muito interessante de oração, bem completa. Em uma parte dessa definição, ele define oração da seguinte maneira: a oração deve ser um derramar sincero do coração diante de Deus. A oração deve ser um derramar sincero. Se eu não estou me sentindo bem, eu devo dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou me sentindo muito bem hoje. Eu devo fazer isso? Deus não quer isso. Deus não quer a mentira dos nossos lábios. Deus quer que a gente diga a verdade: Senhor, eu estou aqui hoje. É só pela Tua misericórdia. Eu não estou me sentindo bem, Senhor, na Tua presença. Estou orando aqui só pela graça do Senhor. Senhor, eu estou aqui hoje. Não estou num dia de fé. Estou num dia de incredulidade. Eu estou aqui hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, mas eu estou num dia de dúvida. Se não enfrentarmos esses dilemas da nossa alma, aí a gente vai esfriar, vai se afastar. Deus quer que a gente faça como o salmista. Ele coloca diante de Deus os seus dilemas. Ele não finge diante de Deus. Nós não vamos ficar falando dos nossos problemas para as pessoas, não é verdade? A gente tem que selecionar, mas não podemos fazer essa seleção com Deus. Ele é o nosso Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele está vendo o nosso coração ali. Não podemos mentir para Ele. Devemos chegar diante dEle e dizer: Senhor, meu coração está aqui, ó, diante de Ti. Como era bom, naquela época, na minha juventude, que eu adorava a Deus. É a primeira vez que eu ouvi sobre o Evangelho, foi tão maravilhoso. Fale isso diante de Deus. Eu olho para o passado, Senhor. Eu preciso ser renovado. Peça isso para Deus. Ele é o nosso Pai que ouve as nossas orações. E essa oração do salmista, essas indagações do coração dele, eram incompatíveis com o poder de Deus. Mas mesmo assim ele registra isso. Aí nós temos uma reviravolta neste salmo. Embora esse versículo seja um versículo de difícil tradução, versículo de número 10, a partir do verso 10 até o 15, o salmista, ele vai olhar mais uma vez para o passado. Mas o seu olhar para o passado vai ser diferente agora. Alguma coisa aconteceu que nós não sabemos, né? Deus pode ter renovado o seu coração. Existem, irmãos, muitas interpretações a respeito desse versículo 10, tá bom? Existem muitas interpretações. Não é fácil de traduzir esse versículo e ele é a chave para a compreensão de todo o salmo. O versículo 10 diz o seguinte: Então disse eu, tudo isso estava acontecendo até que ele chegou e disse consigo mesmo: Isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Qual era a aflição dele? Nós podemos pensar, como nos indica a nossa tradução, que a aflição dele era justamente confessar que ele estava pensando que a destra do Altíssimo mudou, quer dizer que Deus não age mais,
Destra é uma figura de linguagem para o agir de Deus. Então, ele reconhece aqui, Senhor, a minha aflição, a minha enfermidade, como outras traduções dizem, o meu problema é o seguinte: eu não acredito que o Senhor age mais. Olha só. Só que na tradução RC, nós temos uma outra perspectiva. E a tradução RC diz o seguinte: eu disse, isto é enfermidade minha, aflição minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Veja que é diferente o contexto. O contexto não, é diferente a interpretação, né, do versículo. O que nós podemos dizer com certeza, meus irmãos? Algumas certezas nós temos aqui. Primeiro, nós sabemos qual era a aflição dele. Nós sabemos qual era a enfermidade da alma do salmista. Qual era a enfermidade da alma dele? Achar que Deus não agia mais. Será que você não pensa isso? Ah, não, eu não penso, pastor. Sabe como a gente demonstra isso no nosso dia a dia? A gente está doente, dá uma dor de cabeça, dá uma coisa, a gente nem lembra de orar. A gente lembra de tomar um remédio. Por quê? A gente esqueceu de Deus. Será que não é um indício de que a gente também está esquecendo? De que a gente também está achando, Deus não age mais? O Salmo 73, que é também um salmo de Asaf, vai dizer que o ímpio pensa assim. Nesse caso aqui não é o ímpio, é um crente. Mas o ímpio pensa assim. Ele age e pensa, Deus não está vendo. Deus não opera. Deus não está se preocupando. Agora, a diferença do ímpio para um justo, que é Asaf que escreveu este salmo, é que ele confessou isso diante de Deus. Senhor, meu problema é esse aqui, ó. Eu olho para o passado, eu vejo os grandes feitos do Senhor sobre Israel. Eu olho para a situação do povo agora, olha o que eu estou vendo. Não tem agir, não tem operar. E embora a nossa tradução não diga que ele vai se lembrar daquilo que Deus fez, é propício dizer que sim. É propício dizer que ele olha para o seu pecado, coloca no versículo 10 diante de Deus o seu posicionamento, a causa do seu problema, que é que ele achava que Deus não estava mais agindo, e a partir do verso 10, verso 11 em diante, começando por essa seção do verso 11 ao 15, ele começa a olhar para o mesmo passado que o perturbava anteriormente, só que com outra perspectiva. Alguma coisa aconteceu no coração desse nosso irmão, que faz com que agora ele se remeta ao passado novamente, mas agora com o coração limpo, mas agora com o coração mais em paz. Ele novamente começa a olhar para os feitos do Senhor, e agora sim você pode se lembrar das coisas do passado, de uma maneira mais leve, e entender que o mesmo Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age agora. É o mesmo Deus que age agora. Vamos ver como isso acontece, meus irmãos? Versículo 10 até o 15, o 10 nós lemos, ele faz uma retrospectiva. Sabe aquela retrospectiva de final de ano? O salmista faz aqui, nesse momento. Versículo de número 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Recordo, considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. E aqui, veja, parece que a disposição dele já mudou, porque ele começa a elogiar, a louvar a Deus, e ele diz no versículo 13, o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Veja, ali, aparentemente, meus irmãos, ele começa a ser renovado por Deus, e a olhar para os grandes feitos do passado de uma outra perspectiva, e perceber que Deus ainda é santo, ainda é grande, ainda é maravilhoso, ainda pode operar todas as coisas. Amém? Leiam novamente o versículo de número 13, por favor. O teu caminho é um caminho certo, o teu caminho é um caminho correto, a expressão que está por trás aqui. O Senhor faz tudo de uma maneira certa. Caminho aqui remete ao modo de Deus agir. Caminho é isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho no sentido de maneira de viver, maneira de agir. Outrora isso perturbava o salmista. Agora ele consegue reconhecer no versículo de número 13, em outras palavras, Senhor, eu sei que o Senhor sempre faz aquilo que é correto.
Maravilha, né, irmãos? Que maravilha quando nós estamos perturbados, nos questionando, nos perguntando, Senhor, por quê? Por que essas coisas acontecem, Senhor? Por que o Senhor permite isso? Será que o Senhor não vai agir, Senhor? E de repente nós conseguimos entender, Senhor, é verdade, eu me esqueci desse detalhe. O Senhor sempre faz aquilo que é correto. Nunca o Senhor faz aquilo que é torto. Os seus caminhos não são tortos, os seus caminhos são caminhos santos. Meus irmãos, nada do que Deus faz precisa de renovação em termos de decreto. O que Ele decretou, está decretado. As produções humanas precisam. Já chegou a ouvir música naquela fitinha cassete? Você já chegou a usar uma caneta Bic para rebobinar? O meu pai me falava sobre isso. Eu ouvi falar muitas vezes sobre essa atitude, meus irmãos. Ficava ouvindo ali, né? Esperava passar a música no rádio para gravar. Ó, os mais jovens aí, ó. A gente fazia isso. A gente gostava de uma música, esperava passar no rádio, apertava o REC da fitinha e o pause. Quando começava a música, tirava o pause e começava a gravar a música que a gente gostava. No meio da música, propaganda do rádio. Isso foi aperfeiçoado. Depois veio o CD. Todo mundo com aparelhinho assim. Um monte de música cabia no negocinho de nada. E fita de videogame então? Nintendo, quando surgiu aquela fitinha com 64 jogos. Pessoal, 64 jogos numa fitinha. Melhorou depois. MP3. Tudo que Deus faz é reto, é santo. E o seu decreto não pode ser melhorado. O seu decreto não pode ser renovado. O decreto de Deus é sempre perfeito. E quando nós reconhecemos que servimos a um Deus imutável, nós reconhecemos que tudo que acontece conosco está dentro desse plano maravilhoso. E nós dizemos para Deus, Deus, os teus caminhos são de santidade. Eu entendo, ó Deus, agora. Tu és maravilhoso, Tu és Senhor sobre todas as coisas. E no verso 14 diz o seguinte: Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o Teu poder. Com Teu braço remiste a Teu povo, os filhos de Jacó e de José. Reconhecimento. Meu irmão, minha irmã, dessa maneira você pode olhar para o passado, com alegria, entendendo que o mesmo Deus é o Deus que está agindo. Da nossa perspectiva, podemos, talvez pela nossa incredulidade, não perceber isso muitas vezes, mas Ele está operando. Assim como não percebemos que nesse exato momento estamos dentro de um planeta que está girando, e não estamos percebendo o seu giro, não estamos nos movimentando agora, mas estamos girando. O planeta está girando. Deus é tão grande, está sempre em movimento, sempre agindo, embora não percebamos, muitas vezes Ele está operando na nossa causa. Assim como não podemos ver, ou sentir, ou perceber, exceto se pararmos e tivermos os instrumentos precisos, Deus está agindo na sua família, meu irmão. Ele age. Deus está agindo no seu relacionamento, Deus está agindo nessa igreja, Deus está operando nessa igreja, amém? Bendito seja o Senhor. Nós podemos não perceber muitas vezes, mas Ele sempre está operando e fazendo as suas maravilhas. Nesse sentido, nós podemos olhar para o passado e perceber o agir de Deus. E por último, meus irmãos, última parte deste Salmo 77, versículo 16 até o 20, ele ainda está fazendo uma retrospectiva, mas agora ele olha para o momento específico da história. E este momento específico não são mais aqueles grandes milagres que Deus fez, é uma coisa especial. É o momento da libertação do povo. O momento da redenção do povo de Israel. Qual o momento mais importante para o povo de Israel, antes do Novo Testamento ser escrito para o povo de Deus? É a libertação do Egito. A Páscoa aponta para isso.
Esse é o momento de libertação, o momento milagroso mais importante. O salmista agora volta os seus olhos para este momento e traça aqui diversas figuras de linguagem que remetem a este momento glorioso. Vamos perceber isso, meus irmãos? Viram-te as águas, ele está falando para Deus. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do seu trovão, a voz do seu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, ou seja, ó Deus, o Senhor andou pelo mar, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu os conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Bendito seja o Senhor. O salmista termina com essa sessão de grande admiração por Deus. Meus irmãos, vocês concordam que quando nós focamos o nosso pensamento em Deus e realmente paramos para ver os feitos de Deus, vocês concordam que nós ficamos admirados? É impossível não se admirar por tudo que Deus faz, como Ele é santo, reto, maravilhoso. Nós temos um exemplo muito interessante disso no Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta muito importante do Novo Testamento, ele escreve essa carta e ele coloca ali elementos doutrinários importantíssimos. Ele fala sobre a depravação total, o fato de que tanto gregos como judeus estão debaixo do pecado, e começa a explicar aquilo. Ele fala sobre a doutrina da justificação, no capítulo 5 dessa carta. Capítulo 7, capítulo 8, 9, ele fala sobre a ação do Espírito Santo, em eleger pessoas, em operar em pessoas. Ele diz que não há acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai falando sobre todos esses planos maravilhosos, todas essas verdades benditas. E antes de passar para a parte prática dessa carta, que é os Romanos, carta de Paulo aos Romanos, ele tem um período ali de doxologia, de adoração. É como se Paulo estivesse escrevendo aqui a carta, e de repente ele parasse. Meu Deus, como Deus é bendito, como Deus é maravilhoso. E ele descreve isso da seguinte maneira, Romanos 11, 33 ao 36, vamos ler, meus irmãos, esse trecho todos juntos? Romanos 11, 33 ao 36. Projetado aqui já, né? O apóstolo Paulo, então, abre esse parênteses dentro do ensinamento dele. E ele diz, vamos ler de maneira alternada? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? 36. Por isso, por último, meu irmão, minha irmã, no momento de aflição, de indagações e inquietações do coração, essa última sessão nos ensina que nós devemos olhar para o ápice, o momento mais glorioso do povo de Deus. E se o momento mais glorioso do povo de Deus, antes da vinda de Cristo, era a libertação do povo de Deus do Egito, com gloriosos feitos do Senhor, agora nós temos uma esperança superior. Nós temos uma retrospectiva melhor. Nós temos como olhar para algo mais excelente. Nós nos lembramos, irmãos, dos momentos de aflição. Nos lembramos do Calvário. Nos lembramos de Jesus Cristo crucificado. Nos lembramos de Jesus Cristo ensanguentado. Nos lembramos das torturas de nosso Senhor.
nos lembramos do sofrimento do nosso Cristo, nos lembramos dos açoites, nos lembramos das suas afrontas, as afrontas que ele enfrentou, das suas acusações, nos lembramos de toda a sua obra, porque esse foi o momento mais glorioso da história da redenção do povo de Deus. O momento em que Cristo estava derramando o seu próprio sangue, meus irmãos. E por isso, se não acharmos alegria, alento, esperança, conforto em qualquer outra coisa que seja, o verdadeiro cristão deve com certeza achar conforto naquilo que foi o momento mais glorioso da história da redenção, que foi a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não sem razão que o apóstolo Paulo vai mencionar a seguinte expressão: o poder da ressurreição, o poder da morte, o poder da cruz. Que poder a cruz tem? A cruz tem o poder de nos levantar, a cruz tem o poder de nos renovar, a cruz tem o poder de nos levantar, de nos consolar e de mostrar para nós o que de fato importa. Quando nos desviamos, desviamos os nossos olhares para as coisas deste mundo, para as perseguições deste mundo, para as afrontas deste mundo, as aflições do tempo presente, as enfermidades ou qualquer outra coisa que seja, a cruz se levanta no Calvário. E Deus pede para que voltemos os olhos para lá e nos lembremos, voltemos a focar naquilo que realmente importa. Lembremos-nos que John Bunyan, quando escreveu O Peregrino, ele usa isso de uma maneira muito especial. Quando o cristão, o personagem principal estava com um fardo em suas costas. Já contei essa história aqui para os irmãos, né? E ele chega diante do Calvário e o fardo cai de suas costas. Por vezes nós duvidamos do poder da cruz de Jesus Cristo. Não só o fardo do pecado para o incrédulo, mas a cruz pode tirar os nossos fardos diários. Por isso, os problemas da tua família, olhe para a cruz de Jesus. Os problemas da igreja, olhemos para a cruz de Jesus. Os problemas no teu trabalho, difícil de enfrentar, olhe para a cruz de Jesus Cristo. Nessa noite, meus irmãos, e é isso que nós vamos fazer com a ceia, não é verdade? Nós vamos exatamente agora, pelos olhos da fé, olhar novamente para a crucificação de nosso Senhor, para o seu corpo, para o seu sangue. Por isso, amados irmãos, o fato de Deus ter agido poderosamente no passado não deve nos trazer tristeza. Deve nos trazer esperança para a verdade de que Ele continua agindo poderosamente, por mais que na maioria das vezes não estejamos percebendo isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos olhar para a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.